Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Sabe, no centro intelectual do mundo antigo, bem no meio de filósofos e céticos, uma mensagem foi completamente ridicularizada. Mas, enquanto a maioria zombava, uma mulher ouviu. E hoje nós vamos desvendar juntos a história de Dâmaris e a fé que, olha, desafiou a cidade de Atenas. É uma honra ter a sua companhia aqui nesta reflexão e se esta mensagem já começou a tocar o seu coração, aproveita agora, curte o vídeo e se inscreve no canal Oásis da Palavra para que a gente possa continuar explorando juntos essas histórias de fé tão poderosas. Para a gente entender a força de Dâmaris, a gente precisa viajar no tempo, lá para a antiga Atenas. Imagina só a cena. O apóstolo Paulo está no Areópago, o epicentro do debate filosófico do mundo. E ele não está falando para uma plateia amigável, não. Ele está cercado pela elite intelectual da época. Homens que olham para ele com desdém, que o chamam de tagarela, um semeador de palavras soltas. O clima ali era pesado, carregado de zombaria e orgulho intelectual, não de aceitação. E é exatamente aí, no meio de todo esse desprezo, nesse mar de ceticismo, que a história muda. A Bíblia registra esse momento com uma precisão que parece cirúrgica. Um grupo bem pequeno se recusa a seguir a multidão. E entre eles, uma mulher é mencionada pelo nome, Dâmaris. Pensa só, essa é a única vez que o nome dela aparece em toda a Escritura. Mas que aparição poderosa. Ela escolheu crer quando quase todo mundo ao redor escolheu zombar. Mas o que significava crer em Atenas naquela época? O Areópago não era só um palco para a filosofia, era um verdadeiro santuário para uma multidão de deuses e ídolos. A mensagem de Paulo sobre um único Deus que ressuscitou não era só uma ideia nova, era uma afronta. Para a filosofia grega, o corpo era tipo uma prisão da qual a alma queria escapar. Então, falar em ressurreição do corpo soava como loucura. E falar de um Deus único era um ataque direto a séculos de tradição que definiam a identidade de Atenas. E aqui está o ponto central da história de Dâmaris. De um lado, a gente tem o barulho. Os intelectuais, os debatedores, todos fechados em suas próprias certezas, descartando a mensagem antes mesmo de tentar entender. E do outro lado, o silêncio atento de Dâmaris. No meio daquele caos todo, ela não só ouviu as palavras, ela permitiu que elas entrassem em seu coração. Esse foi o seu primeiro ato de rebeldia espiritual. E isso nos leva a uma pergunta fascinante. A Bíblia nos dá o nome dela, mas a deixa envolta em mistério. Quem afinal era essa mulher? Como é que ela foi parar ali, num ambiente que era dominado por homens, justo naquele dia, com a mente e o coração tão abertos, num lugar tão fechado e cético? Os historiadores debatem principalmente duas possibilidades sobre quem ela era. Uma teoria diz que ela era uma hetera, uma mulher culta e influente que estava acostumada a circular entre a elite filosófica. Se for isso, a conversão dela teria sido um choque intelectual para os colegas, uma afronta à lógica deles. A outra teoria, baseada no jeito simples como o texto a chama, uma mulher, sugere que ela poderia ter uma posição social menos respeitável, já que as mulheres da alta sociedade raramente participavam desses debates. De qualquer forma, a simples presença dela ali já quebrava as convenções. E olha que interessante, até o nome dela parece contar a sua história. Dâmaris vem de palavras gregas que trazem a ideia tanto da força de uma novilha, sabe, indomada, quanto da gentileza de um espírito que foi domado pelo divino. É a combinação perfeita que a gente vê na atitude dela. A força para se manter firme na sua convicção contra a multidão e a gentileza de um coração que se abriu para a fé sem reservas. Mas, independentemente de quem ela era, o que ela fez em seguida é o que a define para a eternidade. A sua escolha de crer naquele lugar e naquele momento não foi um ato passivo. Foi uma declaração de coragem que ecoaria através dos séculos, mostrando para a gente que a fé verdadeira floresce justamente nos terrenos mais improváveis. Ela não respondeu à zombaria com argumentos filosóficos, com retórica. O protesto dela foi diferente. Foi um ato de fé silencioso, mas profundamente poderoso. Num lugar que valorizava o intelecto acima de tudo, ela escolheu a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do coração. Uma coragem que, com certeza, era rara e de origem divina. E a história dela não termina ali, naquele momento de fé. Aquele foi só o começo da jornada. Ela passou de uma espectadora silenciosa na multidão a uma crente convicta no meio da zombaria e, finalmente, a uma colaboradora essencial, ajudando a construir a primeira comunidade cristã em Atenas. Ela nos ensina que a fé que a gente recebe é para ser compartilhada. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre a coragem de Dâmaris.
Então, por que a história de uma mulher mencionada num único versículo ainda fala tão forte com a gente hoje? É porque as lições da jornada dela são atemporais. Elas falam diretamente aos desafios, às zombarias e às escolhas que a gente enfrenta na nossa própria geração, nos nossos próprios areópagos. A vida de Dâmaris nos deixa duas verdades poderosas. A primeira é que só ouvir não basta. Muitos ouviram Paulo naquele dia, mas Dâmaris realmente creu, permitindo que a mensagem a transformasse de dentro para fora. A segunda é um chamado para a gente agir. A história dela nos lembra que não importa quem a gente é, qual o nosso status ou de onde viemos, todos nós somos chamados por Deus para fazer a diferença, para ser uma luz onde estivermos. É como se esse versículo tivesse sido escrito para aquele exato momento no Areópago. Enquanto muitos em Atenas endureceram seus corações com orgulho, com ceticismo e zombaria, Dâmaris fez o oposto. Ela ouviu, ela não endureceu seu coração. E esse convite divino continua tão relevante e urgente hoje quanto era há 2000 anos. A história de Dâmaris começa com uma escolha individual, a coragem de acreditar quando todo mundo zombava. E essa escolha deu início a um legado de fé. Isso nos deixa com uma pergunta para os nossos dias. Nos nossos próprios areópagos, seja no trabalho, na família, nas redes sociais, como é que a fé e a coragem de uma única pessoa ainda podem transformar o mundo? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. E agora, vamos unir nossos corações em oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida de Dâmaris e pelo exemplo de fé e coragem que ela nos deixou. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família que assiste a esta mensagem. Que em meio às numbarias e dificuldades do mundo, a gente possa ter a mesma coragem de Dâmaris para ouvir a tua voz e crer. Fortalece os laços de amizade, os laços de família e que a tua paz reine em cada lar. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se sempre, Jesus te ama.